Hoje a gente vai fazer uns comentários a respeito do terceiro capítulo da websérie da nossa viagem de bicicleta pelos Andes peruanos. Como vocês viram lá, a gente já nesse capítulo mostra bastante a questão do relevo, né, dessa região, e também a gente já mostrou a questão que a gente saiu pedalando do zero para chegar até os 4.000 metros de altitude. Fazer isso de bicicleta tem a vantagem de você fazer isso devagar, né? Se você fizer de carro, é certo que você vai passar mal por causa do mal de altitude. Nessa viagem foi a primeira vez que eu saí do zero e cheguei aos 4.000. Até chegar aos 4.000 metros, eu só tava sentindo dor de cabeça, tal, né? A gente vai sentindo que fica mais pesada a pedalada, mas eu não tive nenhum problema. Quando a gente chegou na cidade de Santiago de Chuco, eu comecei a passar mal. E a gente não sabia se é porque tinha comido demais, se porque no caminho... Normalmente é demais, demais, né? Geralmente é demais. Geralmente é demais. Devo confessar. Enfim, aí a gente acabou percebendo que o que estava acontecendo comigo era uma reação realmente à altitude. Eu tive vômito, né? Passei muita dor no corpo, como se eu tivesse com uma virose muito forte, assim, né? E a partir de então, eu percebi que quando eu estava subindo, começando a entrar na altitude, o meu estômago ele vai funcionando de forma pior do que ele já funciona. Eu tenho alguns problemas, às vezes, de digestão, dependendo se comer, já sair pedalando e tal. Então, hoje em dia, já tenho essa estratégia. Toda vez que eu vou para altitude, comer pouco e com mais frequência. Normalmente, coisas com mais energia, né? Então, você tomar uma coisa doce, algo assim. Você acabou ficando só no suco, né, Rafa? Nessa viagem aí, eu acabei ficando na Inca Kola, né? Inca Aquela Kola, coisa amarela, assim, né? Nossa Senhora. E aí, nunca mais você teve problema? Não. E, na verdade, numa outra viagem que a gente foi para a estrada mais alta do mundo lá, né? Lá no Himalaia, eu passei mal, porque eu fui comendo pouco, e aí quando chegou de noite eu comi um monte, e aí eu passei mal, Isso. né? Bom, mas eu queria já deixar aqui uma coisa, né? Você já conhece esse livro aqui, Os Sete Passos Andinos, né? Então, essa segunda edição, metade dele é só dicas para você viajar de bicicleta. E a gente lançou uma atualização dele, que eu vou deixar o link ali embaixo, né, na descrição do vídeo. Tudo que a gente vai aprendendo de novo, a gente vai colocando nessa atualização. E uma dessas coisas é um texto que a gente fez só sobre o mal de altitude, Soroshi, né? Então você consulta lá, que eu acho que é bem interessante, espero que você goste também, né? É interessante saber o que causa isso, né? Não só, porque aí que tá, cada um vai ter uma reação diferente. E sabendo qual que porque, é no fundo, o motivo. os sintomas são todos ligados à reação do teu corpo para combater o que ele está sentindo. Então, se você entende isso, você sabe o que fazer nesse momento, né? Bom, eu, sinceramente, eu imaginava que ia chegar, pronto, a gente subiu, desceu, passou 4.000, bom, agora a gente ia entrar num altiplano. Mas não estava muito errado, não tem altiplano nessa região. Na verdade, não tem nada plano nessa região. Nem para botar uma barraca, para você ter uma ideia. Imagina para você pedalar, né? A realidade era subida e descida. Você só precisa de 2 marchas na bicicleta, né? Uma para descer e outra para subir. E sempre íngreme, que era? Coisa de 2.000 metros, né? Normalmente você descia até os 2.000 e depois subia até os 4.000. E para piorar, estava chovendo. Aí que acontece? A gente geralmente vai para acampar. E eu imaginei que essa era uma região pouco habitada. Ela não é muito habitada, mas não tem onde você ficar de verdade. Então, se você acampasse, toda a tarde chovia, né, Rafa? Chovia até a noite. E aí todo o equipamento ia estar molhado no outro dia, ele ia estar mais pesado, e se a gente guardasse, ele ia acabar mofando. E então a gente acabou mudando o nosso planejamento. A gente acabou ficando em cidades para achar um hotelzinho, alguma coisa. Teve sorte de algumas delas até ter termas, né? Então ajudou também a me recuperar do mal de altitude, né? Isso. E a gente praticamente só podia pedalar na parte da manhã. Tinha que apostar tudo na parte da manhã. O macete que a gente achou também é o seguinte: se você procurar pensão, nossa, é muito podre, né? Naquela época, pelo menos, era muito podre. Nessas pequenas cidades das coisas. Então a gente perguntava para um hotel já, que era a coisa que tinha de melhor. Na época não estava tão caro,
Mas se não fosse assim, se a gente procurasse realmente acampar, como a gente costuma fazer, ia ser praticamente inviável, né? Agora, a gente pegou um macete bom, né? Aliás, você que descobriu, você tem mais macete disso, né? Aquele mapinha vagabundinho nosso, ele tem informações de altimetria. Você precisa aprender a ler ele. Uhum. Ele não tem claro isso. Mas é uma coisa mais complexa que não adianta a gente ficar falando aqui. Nesse livro, novamente aqui, né, o 7 Passos, nesse livro a gente já comenta isso. Como você consegue perceber dentro de um mapa simples, quando a estrada sobe, quando ela desce, quando é plano ou quando não é. É coisa simples, tá? Tudo que a gente dá de macete são importantes e coisas simples. Espero que vocês gostem. Quando você puder dar uma lida nesse livro, acho que vale a pena, né, Rafa? Uhum. Outro macete que a gente acabou aprendendo nessa região isso é legal. não perguntar a quilometragem. Você pergunta para as pessoas, quantos quilômetros tem até a próxima cidade? A pessoa fala, tem 5, 10, 15. Quando você vai lá é 30. Ninguém sabe. Ou então ele fala assim, de bicicleta você chega lá em tanto tempo, ou de bicicleta em tantos quilômetros. Ele não tem bicicleta, ninguém tem bicicleta lá. Então ou vai de moto, ou vai ou a pé, né? de perua, ou a pé. Aliás, os incas nunca tiveram cavalo, né? Então eles andam a pé, o negócio deles é andar a pé. Então, daí a gente pegou esse macete de perguntar quanto tempo a pessoa demorava a pé até a próxima cidade. Quantas horas? Apesar deles não terem relógio. Mas quantas horas para chegar naquela cidade? Mas a noção de tempo deles é boa. É muito boa, apesar totalmente. Deles não terem relógio. Totalmente, porque não precisa de relógio, na verdade, né? É só ter uma noção do tal do sol. Então, quantas horas demora para chegar até lá? Ele sabe certinho tantas horas. Era fácil, era só ver quanto a gente faz por hora, que é igual. Eles caminhando e a gente de bicicleta, era mais ou menos parecido. Era mais ou menos, inclusive, porque é muita estrada de chão, então nem na descida não dava para desenvolver muito. A gente fez médias muito baixas, né? Então era quase... Eles andando e a gente de bicicleta era quase igual. O povo que anda bem, né? Aliás, eu quero deixar já um outro macete aqui. Nessa viagem, esse sobe e desce, foi a primeira vez que a gente usou uma bicicleta com amortecedor, com uma trava aqui no guidão. Você podia travar o amortecedor aqui no guidão. Então, o que aconteceu? Chique pra caramba. Aí, por que você trava isso? Bom, agora vamos ser um pouco mais técnico aqui, mas vamos lá. Se você travar o amortecedor, o que acontece? Quando você empurra com força a bicicleta para baixo, o amortecedor não absorve essa força para baixo. Então, aquilo vira empuxe e você vai para frente realmente, tá? Então, a gente notou claramente que melhorava a performance. Você travava o amortecedor, você subia de uma forma mais firme, assim, ajudava mesmo. Aproveitava melhor o teu esforço. Sim, bem o esforço. E quando chegava no topo, a gente estava meio cansado, já estava vendo a descida e descia. Chegava lá embaixo, Rafa, você destravou o amortecedor? Não, esqueci. Eu também esqueci. Aí a gente falou, mudou alguma coisa? Sentiu alguma diferença? Ralhos, porque estamos a carregar esses amortecedores. Cada amortecedor pesa 2 quilos só, Maria. A gente sentiu uns tombos assim, né? Nossa, quase larguei o amortecedor lá, né? A Rafa começou a ficar nervosa. Ela falou, pô, de novo, né? Por que eu tô trazendo esse negócio? Foi dito e feito. Nunca mais a gente usou amortecedor em viagem. Depois dessa viagem, a gente parou de usar amortecedor. A bicicleta ficou 2 quilos, até, conforme o amortecedor que você usa, até uns 2 quilos mais leve. E assim, não é por causa de leve, é que eu prefiro carregar 2 quilos de água ou de comida do que um troço que serve por pouco ou quase nada, que você nem vê a diferença. Isso foi um grande macete. Antes de passar para um outro assunto, eu queria corrigir uma coisa que a gente falou lá no vídeo que não ficou bem certa. Quando a gente vai para Paiasca, que fica no alto do morro lá, né? A Rafa, quando chegou lá, ela fala a quilometragem certa e a altimetria certa. Só que você tem que lembrar que um terço da quilometragem foi só a descida. Foi só a descida, assim, um terço dela. Então, na verdade, o que seria a verdade daquele dia? Foram uma subida de quantos quilômetros? 20. De 20 quilômetros com mais de 1.000 metros. Mais de 1.000 metros de ascendência. Ou seja, totalmente destroçante. Essa situação estava assim, acabando com a gente, né? Isso aí acaba. Você anda o dia inteiro, chega super cansado, chega num lugar que você olha, está logo ali. Super perto.
Isso daí acabou gerando uma certa tensão na gente, uma certa ansiedade, né? Porque você vê a distância que você quer fazer, aquele plano que a gente falou que a gente queria chegar na Bolívia e tudo mais, né? Poxa, não adianta, você olha, você pega aquele mapa gigante assim, que você andou meio Quase centímetro. nada. Você não desenvolvia, né? Você não tinha... Você vai riscar o mapa naquele dia lá, é nada, né? Faz um risquinho assim. E você não desenvolve. A gente pegou um mapa, calculou a distância daqui até aqui, dá tantos mil quilômetros. Olha, isso a gente pode fazer num mês. A gente tinha 3 meses, né? 4 meses, até se precisasse. Mas a gente estava vendo que não saía do lugar, não saía do lugar. E chovia. Aí vem uma coisa estranha. Que assim, e se a gente pegar um ônibus e ir para uma região melhor? Não é muito melhor do que ficar ali, Rafa? Mas aí então você vai pegar ônibus a toda hora? O que é viajar de bicicleta, afinal de contas? Por que você está viajando de bicicleta? Porque você não vai de ônibus. Aí você vai de um ponto bom, para outro ponto bom, para outro ponto bom, que também é turístico, vai estar cheio de turista, e vai viver só alegria. Não sei. A gente começou... Era um dilema, né, Rafa? Porque a gente via que não conseguia, que não ia conseguir realizar o nosso objetivo de, planejamento, né? de atravessar Peru e Bolívia. Uma viagem do Peru e Bolívia, né? Aí vamos pegar um ônibus, aí a gente vai para o altiplano. O altiplano é plano, a gente continua por lá, vai estar mais seco. E mas e vamos deixar de viver isso aqui? Então a gente acabou se acalmando, que é aquilo que eu comento, que no fundo, quando você tem uma dificuldade grande, ela não é grande, é que você está cansado. Se você pegar uma dificuldade grande e cortar ela em pedacinho, você vai conseguir vencer. Então, quer dizer, você tem uma montanha enorme para atravessar de bicicleta. Se você parar e acampar, que nem a gente podia fazer, pode ser simples, vários dias para subir aquela mesma montanha. Quando os caras vão para o Everest, eles não sobem num dia. Eles vão, sobem, descem, vão, sobem, descem, sobe, desce, até no último dia, que vai até o topo e desce, super rápido e volta. Porque a montanha, ou uma grande viagem de bicicleta, é maior do que um dia, é maior do que um final de semana. Então a gente acabou optando por ter calma e viver a viagem, viver o que a gente estava vivendo ali, aproveitando aquilo lá. Apreciar aquele lugar que a gente estava, né? Aquela característica. Isso. Que era, na final de contas, é para isso que a gente viaja. Para conhecer os lugares, para conhecer as culturas e viver na natureza, né? Mas a natureza daquele lugar. A natureza daquele lugar, é essa. É assim, e assim, é super raro, é difícil chegar lá, pouca gente vai lá. E a gente, assim, é difícil a gente voltar para lá. E é um lugar super bonito, que a gente relaxou. Vamos devagar, vamos no nosso tempo e vamos chegar até onde a gente chegar, não tem problema. Afinal de contas, estamos lá de casa, né? Exatamente. Não tem voo marcado. Não tem voo marcado, a gente tinha expectativa de ônibus, então tanto faz, né? Depois de vários dias subindo o morro, na chuva, melequento, barro, né? Realmente, você pegar um dia que nem aquele que aparece lá, tudo claro, céu e, aquele asfalto. É impressionante, um dos melhores que a gente pegou no Peru. Acho que melhor, né? Nossa. Melhor que a Pan-Americana. Então, é um sarro, né? Porque o presidente que fez esse asfalto da cidade onde ele nasceu até a capital, tudo asfaltado. É o único lugar que tem asfalto ali, né? A única descida que tem asfalto. É meio estranho isso aí, né? Mas vai ver, tem político no Brasil que diz que fez troço, fez um viaduto só para ele chegar até a prefeitura da casa dele, sei lá, não sei. Mas é meio estranho essas coisas, né? Mas foi maravilhoso, assim, uma sensação ímpar. E foi quanto, Rafa? 2.770 quilômetros, 2.770 metros de desnível. Quase 3.000 metros. O máximo que eu tinha feito, em todos os lugares que eu fui, sempre Himalaia, Alpes, Andes, Serra Nevada, Rochosas, tudo que eu fiz, sempre era por volta de 2.000 metros. Dessa vez foi quase 3.000 metros. Aí, eu fiquei imaginando o que seria a Estrada da Morte, né? Que tem mais de 3.000 metros. Demorou um tempo, mas a gente acabou indo lá um dia, né? Mas assim, é bem interessante, porque você sai de um tipo de vegetação, de clima, e chega em outro totalmente diferente, assim. Foi uma emoção e nesse caso, por ser asfalto, é relativamente rápido, né? Rápido. Bem mais rápido que a Estrada da Morte. Então, pessoal, espero que você esteja gostando desse nosso bate-papo e tal.
por favor, se gostou, deixe seu comentário aí pra gente continuar nesse caminho. Então, para logo esse negócio aí, né? Mas se você tiver mais perguntas, mais curiosidades, escreve pra gente que a gente vai responder ou diretamente, ou se a gente achar bem legal a tua pergunta, a gente vai fazer um vídeo mesmo, só para responder a tua pergunta, tá? Bom, obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Tchau. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil.